Louvado seja então o nome do Senhor Jesus, né? Vamos dar continuidade aqui ao culto nessa manhã, já louvamos a Deus, ouvimos aí a palavra do Senhor, né? Nos avisando, né? Nos ensinando sobre as questões das lutas dessa vida. E agora vamos dar continuidade à palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Mateus 16, versículo de número 13. Enquanto vocês vão achando aí a palavra do Senhor, eu vou pedindo a Deus que nos dê a direção nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a nossa vontade natural, não seja o desejo dos nossos corações, mas seja o Senhor me iluminando, seja o Senhor me revelando, seja o Senhor me ensinando, seja o Senhor trazendo uma palavra que venha de encontro às necessidades de todos aqueles que estão participando deste culto, de todos aqueles que estão ouvindo esta palavra em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Versículo 13. Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas seu Pai que está nos céus. Meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. E glória ao Senhor Jesus, né? Então, uma palavra aqui muito esclarecedora a respeito das coisas de Deus. O Senhor Jesus, ele tira ali
um tempo e se desvia daquela pressão toda que estava ali dos principais do sacerdote, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, né? E eles haviam ali pedindo a ele que desse um sinal para que mostrasse que ele era Jesus, né? No episódio anterior. E aí Jesus ele vai para Cesareia, que é uma cidade mais de gentios, né? De não-judeus, da onde ele sai daquela pressão toda para fazer revelações profundas a seus discípulos e revelações também profundas para cada um de nós. Aqui, essa passagem ela traz revelações espirituais muito profundas para as nossas vidas, né? Jesus ele começa nessa passagem indo por lado de Cesareia, como eu falei aqui, e ele faz um questionamento aos seus discípulos. Ele pergunta aos seus discípulos quem ele é, quem o povo diz que ele é. E esse é um questionamento que hoje as pessoas ainda não conseguem responder. A maioria das pessoas ainda não consegue responder. Quem é o Senhor Jesus? Né? Alguns dizem que ele é um profeta, alguns dizem que ele é um espírito de luz, alguns dizem que ele foi um homem iluminado, ou um grande filósofo, né? Mas ele queria saber não só o que as pessoas diziam sobre ele, quem era ele. O que esse mundo diz que é Jesus, né? Pelo que a gente vê aí, as pessoas não dão muita importância, né? Porque senão seguir. Quando você acredita em alguém, quando você crê numa palavra, quando você crê numa ideia, você segue aquela ideia. Se as pessoas não estão seguindo é porque elas não acreditam ou elas não querem acreditar, elas rejeitam o Filho de Deus. Então ele perguntou e seus discípulos ali tiveram que também responder, porque ele pergunta aos seus discípulos depois, mas vós, continua ele, quem dizeis que eu sou? É quando Pedro ele dá uma revelação tremenda naquele momento, respondendo ao Senhor Jesus, que ele é o Cristo, o Filho de Deus. No versículo 15 ele fala sobre isso. O Senhor é o Cristo, né? O Filho de Deus. E o que Jesus fala para ele? Que não era uma revelação humana. Pedro não estava naquele momento tendo uma revelação carnal, mas uma revelação espiritual. O próprio Deus estava ali iluminando Pedro, trazendo a ele essa mensagem para que ele respondesse para Jesus e para todos aqueles discípulos que estavam ali naquela aprendizagem particular com o Mestre, quem era o Senhor Jesus, mostrando quem era o Senhor Jesus. E também está dizendo para nós, né? Até hoje está dizendo isso para nós. Jesus é o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Simplesmente isso, mas de uma importância tremenda, a revelação mais importante de toda essa terra, porque ela nos traz salvação e ela nos traz eternidade. Por isso que Jesus ele fala que Pedro ele passa ali a ser o quê? Bem-aventurado, né? Ó Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, né? Mas meu Pai, o Espírito Santo. Irmãos, é somente o Espírito Santo, você que está nos ouvindo, participando do culto aí, é somente o Espírito Santo que pode nos revelar essas coisas. Quando traz uma revelação dessa, às vezes a revelação, ela pode ser meio dura, ela pode ser mais pesada, mas é exatamente aquilo que nós estamos precisando ouvir. Deus ele nos dá aquilo que precisamos e não aquilo que nós queremos. Por que nós temos hoje uma juventude tão sofrida, que sofre por qualquer coisa, é cheia de traumas, cheia de dores, claro que as pessoas têm, mas nós temos um excesso, a pessoa tem trauma porque alguém me olhou de cara feia, olha, mas que é isso, né? Por que nós temos essas situações vivendo nos dias de hoje? Porque nós não temos uma direção de Deus, as pessoas se afastaram de Deus, as pessoas se aproximam de coisas que só lhes fazem mal, que somente perturbam a sua paz e a sua mente, que somente o Senhor Jesus, ele pode nos dar essa paz. E ele fala assim, olha, você é bem-aventurado, porque você trouxe uma revelação que vem de Deus, e o que traz paz ao coração da igreja, ao nosso coração, seja duro, seja leve, seja como for a mensagem, é a revelação de Deus, é aquela palavra que Deus traz ao nosso coração. No versículo 18, ele diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Então, são uma sequência de revelações que o Senhor Jesus faz aqui. Mas a gente tem que ter cuidado, porque essa sequência de revelações, ela foi usada também para induzir ao erro, né? A gente sabe que os romanos, por conta dessa revelação, disseram ali que Jesus estava colocando como Pedro como principal, o papa, o chefe, né? E na verdade não era sobre a revelação de Jesus sobre Pedro, mas era sobre a revelação de Pedro sobre Jesus que estava sendo construída a igreja. A pedra fundamental foi a revelação de Pedro sobre Jesus e não a declaração, né? Não foi uma revelação, uma declaração de Jesus sobre Pedro. E está bem claro isso no texto, né? Mas hoje os textos eles conseguem aí ter narrativas, né? Visões que fogem do seu contexto, que fogem do sentido real daquele texto foi escrito, e isso faz com que as pessoas elas partem para diversos tipos de caminhos diferentes do caminho da verdade. E nós precisamos estar atentos a isso. Uma revelação que Deus está nos dando aí. Pegue a revelação, segura a revelação, estuda, pede ao Espírito Santo para te iluminar e você vai entender muito bem o que está sendo falado aqui nessa manhã. Então, a revelação do Senhor Jesus é que a pedra que vai ser construída a igreja é que Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso é importantíssimo para nós, né? E depois ele fala algo também importante, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí vem amarrado, né, pisado, triturado, jogado na parede, né, moído no molho, no moedor de carne, né, faz um monte de coisa aí com o inimigo, né? Mas quando Jesus está dizendo uma coisa, simplesmente isso, que a partir daquele momento, a partir do momento que a igreja fica estabelecida, os que morrem em Cristo, que têm morte física em Cristo, não vão mais para o Hades, mas estarão diretamente com o Senhor Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Essa foi a declaração ao ladrão. Lembra do ladrão lá na cruz, né? Se não me engano, Dimas, né? Dimas lá na cruz, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus, ele, naquele momento, ultimamente é por isso que a gente fala, nós não sabemos. Morreu e foi para o inferno. Não diga isso, a própria Bíblia diz, não diga isso. Nós não sabemos para onde aquela pessoa foi. Nós não sabemos aquele último momento daquela pessoa para com Deus. Então, não sabemos, não diga quem vai descer ao inferno, nem quem vai subir ao céu. Então, o Senhor Jesus, ele tira esse poder do inferno, de quando as pessoas morriam, né? Tinha uma separação, claro, tinha o seio de Abraão lá, e tinha o tormento, né? O lugar de tormento. E, a partir de agora, a igreja não vai nem para o seio de Abraão, ela vai diretamente para o Senhor Jesus, os que morrem em Cristo. Por isso ele diz, as portas do inferno. Não é uma visão material. Não é porque vai ter espada de fogo rodando a sua casa. Tem, glória a Deus por isso, mas não é por causa disso. Tem agora, a partir de agora, se você partir, se um familiar seu em Cristo partir, se um irmão em Cristo partir, ele não vai para o Hades, mas ele vai diretamente para o Senhor Jesus. Alegrou, irmãos? Glória a Deus aí, né? Porque a gente tem que ter essa esperança. É isso que nos dá a alegria de viver. Opa, se eu partir agora, se eu partir nesse momento, eu já vou direto para o Senhor Jesus. A porta do inferno, ela não prevalece sobre a minha vida e nem a vida de nenhum que crê no Senhor Jesus. Se você, a partir desse momento, abrir o seu coração e falar, Senhor Jesus, eu creio, eu recebo o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, eu me arrependo dos meus pecados e peço perdão a Ti, no nome do Senhor Jesus, Ele vai te perdoar e Ele vai te salvar. E se você tiver que partir algum desses dias aí, você já vai subir diretamente para o Senhor Jesus, você não desce para o Hades. Glória a Deus, né? A oportunidade está dada aí, segure ela em nome do Senhor Jesus. Dando continuidade aqui, no versículo 19, ele diz assim, dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra, será ligado no céu. E o que desligares na terra, será desligado no céu. E aí,
né? Aí também dá margem a muitas coisas, né? A imaginação ela pode ir muito além da verdade. A gente tem que ficar com a verdade. A gente tem que falar aquilo que está sendo dito, o que Jesus está dizendo. A igreja não veio para ligar carro novo, a igreja não veio para ligar marido de volta, mulher de volta, trazer, tirar filhos das drogas, essas coisas aí que nós estamos vendo por aí, né? Não é isso, né? A igreja veio para salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Nós, né? Nós, a criação de Deus, os filhos de Deus, né? Que agora somos nós. É essa a razão da igreja. Através do que? Da pregação. Quando uma pessoa ouve a pregação e ela crê naquela pregação, ela está ligada. Ela crê, ela confessa Jesus como Senhor e Salvador, ela recebe Jesus no seu coração, né? Ela confessa com a sua boca, ela crê no seu coração, ela fica ligada. Mas quando ela rejeita a pregação foi feita, a palavra foi dada, foi pregada, e a pessoa deliberadamente ela rejeita, ela está desligada. Então não é um poder que a igreja tem a seu bel prazer. Eu vou jogar uma maldição, Jesus falou que o que eu ligar aqui, que a igreja ligar, vai acontecer. Não, Jesus não ia fazer isso. Tá, irmãos? Porque, primeira coisa que a gente tem que ver, Deus não nega a si próprio. E ele é o quê? Justo. A palavra de Deus diz, não há um justo sequer. Então ele não ia colocar esse poder na nossa mão, né? Tem muito poder investido. Calma, irmão, não é assim não. Tem muito Deus investido na nossa vida, isso sim. Mas nós não somos deuses. É isso que nós precisamos entender. Então é esse o poder da igreja de ligar e desligar. Pregamos o evangelho, a pessoa crê, ela está ligada. O que ela não crê, ela está desligada. É isso que é o poder. Quando nós oramos, recebendo ali aquela pessoa que pediu perdão, aquela pessoa é perdoada. A oração do justo tem o seu valor. Agora, imagina uma pessoa pedindo perdão a Deus, se arrependendo do seu pecado, e a igreja dizendo assim, não, nós como igreja vamos usar o nosso poder e não vamos perdoar. Deus não está nem aí para isso. Está nem preocupado com esse tipo de igreja, com esse tipo de oração. Essa igreja precisa se converter. Essa que é a grande verdade. Então a gente tem que entender que Deus ele é perfeito, ele é justo, ele está acima. A nossa justiça para Deus, cheia de filosofias baratas e perdidas, isso aí é trapo de imundícia para Deus. A gente está vendo o que está acontecendo aí. Está vendo o que está acontecendo. Deus não olha para isso, a justiça de Deus é perfeita. Então, quando ele diz que o que ligardes na terra será ligado no céu, ele está de acordo com a palavra dele, aquilo que está escrito na palavra dele. E qual é o principal objetivo da pregação? É salvação. E quando nós pregamos e a pessoa crê, a pessoa que estava afastada, ela crê e retorna, ela é renovada, ela é restaurada, ela estava desligada, ela passa a ser ligada. Então, é esse o poder da igreja, é esse o poder da oração, é esse o poder da pregação, voltado para fazer a obra de Deus, sempre no sentido que hoje Jesus Cristo, cabeça da igreja, ele não exerce juízo. Jesus, vamos lá, irmão, de novo. Jesus não está exercendo juízo. Ele está exercendo misericórdia, perdão. Ele está de braços abertos. Vinde todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos o quê? Aliviarei. Jesus está chamando todo mundo. E a gente precisa chamar. Claro que a gente sabe que apenas aqueles que Deus mandar, aqueles que Deus enviar. Isso é claro, isso é lógico, né? Tem pessoas que, por mais que elas sejam eruditas, tenham conhecimento e tal, elas não vão aceitar. Mas não vão aceitar por quê? Porque Deus não chamou, irmãos. Só tem uma razão, Deus não chamou. Aqueles que Deus chamar, eles vão atender a chamada. Aqueles que o Pai me enviar, eles virão até mim. E aqueles que vierem até mim, diz o Senhor Jesus, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Então nós precisamos entender direitinho isso aí. É um mistério, né? Mas está bem claro. Está bem declarado na palavra dele. Versículo 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário
seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas do homem, né? Então, se o Pedro estava sendo papa até aquele momento, ele perdeu o papado dele logo ali, né? Durou pouco o papado do Pedro, né? Na verdade, não foi, né? De forma alguma. Ali, o que está acontecendo? Jesus, ali, viu, naquele mesmo momento, Pedro foi usado por Deus, foi usado pelo Espírito Santo, e um pouquinho depois, ele fraquejou, ele deixou que a mente, a influência maligna viesse sobre ele, para tentar impedir, já pensou, tentar impedir Jesus de fazer a obra de Deus. Lembra da discussão, né, Mateus 4, de Jesus com Satanás, do duelo ali, entre Jesus usando a palavra de Deus para rebater? A mesma coisa, não, você não tem que passar por essa dor, só faltou falar, você é filho de Deus, vai passar por isso tudo, não faça isso contigo, né? E Jesus repreende ali Satanás, ele não vai a Pedro, ele vai a Satanás. Sabe o que é isso, irmãos? Que muitas vezes as coisas são realmente ali estimuladas, né? Elas são inspiradas por um espírito maligno mesmo. A pessoa toma uma atitude, ela fala uma coisa que é uma inspiração maligna. E às vezes até a gente mesmo tem que repreender a gente mesmo. Olha, que palavra é essa? Que pensamento é esse? Que história é essa? Eu sou um filho de Deus, eu sou uma filha de Deus, como pode eu ter esse tipo de pensamento, esse tipo de palavra para uma pessoa, por mais que ela tenha me causado algum dano, ela tenha me causado algum mal? Aí a gente precisa ter essa visão que Jesus mostrou. E quando nós temos... Por quê? Porque Jesus hoje não está fora de nós, ele está dentro de nós. O Espírito Santo é Jesus dentro de nós. Então, quando a gente sente que alguma palavra, algum pensamento, alguma atitude nossa é reprovável, é nós mesmos que temos que nos repreender. Entendeu? Não é esperar, bem, manda um anjo aqui me repreender, manda não. É nós mesmos que temos que tomar uma atitude e nos repreendermos naquilo que nós estamos vendo que estamos agindo errado. Ali porque ainda Jesus estava na forma humana também, né? Ele tinha as duas naturezas, humana e divina. E ele fez uma repreensão ali diretamente a Pedro. Mas hoje, irmãos, nós podemos também ouvir o Espírito Santo e usar a nossa palavra, a nossa vontade e repreender uma atitude nossa mesmo. E deixar e falar: Deus, eu não quero que eu tenha mais essa atitude, esse tipo de palavra, esse tipo de pensamento. É importante isso para o nosso crescimento espiritual. E não jogar para debaixo do tapete, né? Esconder, dizer que não, eu sou um santo, eu estou com asinhas agora, né? Eu tenho a auréola em cima da minha cabeça. Não, nada disso. Nós temos que realmente assumir, né? Que nós, em alguns momentos, nós teremos fraquezas, em alguns momentos nós agiremos fora da vontade de Deus e muitas vezes até inspirados por uma coisa maligna. E aí retroceder e pedir a Deus perdão e buscar o conserto, né? Repreender essa própria atitude. Então Jesus, ele repreendeu a Pedro, porque Pedro estava cogitando das coisas dessa terra. E muita gente aí que esqueceu completamente do reino de Deus. Está na igreja às vezes até por uma coisa cotidiana, né? Virou uma rotina, ela não tem mais conversa com Deus. Ela não tem mais ligação, não pede orientação a Deus. Ela faz as coisas e ela sequer se arrepende daquilo que ela faz, ela continua fazendo sem qualquer arrependimento. E é preciso que a pessoa ela entenda isso aí. O Espírito Santo de Deus, se ele habita dentro de nós, nós nunca vamos ficar conformados com esse mundo, com esse sistema mundial que nós estamos vivendo aí. Nós sempre vamos estar buscando agradar o nosso Deus, agradar o nosso Senhor. E isso é a presença de Deus em nossas vidas. Versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois
o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Então a gente precisa entender bem, Jesus está dizendo aqui, se alguém quiser vir após mim, negar-se a si mesmo, né? E muitas vezes esse negar a si mesmo, né, não é só uma retórica, é a gente entender o seguinte, que nós só conseguimos seguir o Senhor Jesus quando nós entendemos que o mérito não é nosso, que nós não temos forças para isso, que nós somos completamente incapazes de servir ao Senhor Jesus na nossa natureza humana, sem a presença, sem o fortalecimento do Espírito Santo. Isso é negar-se a si mesmo. É quando nós entendemos isso, né? E nós aí deliberadamente entregamos a nossa vontade a Deus e pedimos a Ele direção. E aí sim, nós começamos a deixar as coisas que desagradam a Deus, a viver, deixamos de viver de acordo com a filosofia, né? Com o que esse mundo ensina e esse mundo quer que as pessoas pratiquem, a gente está vendo o que é, e passamos a viver de acordo com a palavra de Deus, ainda que nos chamem de antiquados, de xeitas, né, de qualquer nome desses aí que estão querendo dar para a igreja hoje para começar a combater a igreja. Essa que é a grande verdade. E nós temos que servir ao Senhor Jesus, né? Se lutar contra o pecado, se não querer praticar as coisas que ferem o nosso corpo e que desonram a presença do Espírito Santo no nosso corpo, é ser xiita, né? É ser uma pessoa radical, a ciência, né? Então, nós não somos, mas o que podemos fazer? Vamos continuar nos chamando assim, embora a única coisa que nós queremos fazer é servir ao nosso Deus. E um dia nós estaremos nessa Canaã, nós estamos no deserto, né? Faraó não quer deixar a gente servir o nosso Deus, ele está aí, né? O Faraó está aí de novo, querendo impedir, mas nós vamos para lá, a gente já sabe o final da história. A questão é que nós já sabemos o final da história, eles não. Entendeu? Essa é a grande vantagem do cristão, como o irmão Luiz estava pregando agora há pouco. É a gente olhar qual é o objetivo. Se a gente olhar qual é o objetivo, a gente vai ver e conseguir superar a caminhada, vencer o obstáculo. Se a gente só olhar para os problemas e as adversidades que estão ao nosso redor, se a gente só olhar para a luta que vive, e às vezes a pessoa não só olha, tem gente que consegue fazer o problema ficar muito pior do que ele já é. Aí a pessoa não consegue vencer, a pessoa fica difícil, né? A luta fica muito complicada. Então precisamos olhar para isso. Então Jesus ele fala, esse negar a si mesmo, tomar a sua cruz é essa rejeição que nós sofremos aí no mundo. Não adianta, nós somos rejeitados mesmo. Se você não é rejeitado, olha como é que você está vivendo o seu cristianismo, porque o cristão ele é rejeitado. As pessoas vão virar as costas, né? Cada vez mais isso vai ser intensificado e isso é a nossa cruz. Daí seguir o Senhor Jesus é viver de acordo com a sua palavra, é viver de acordo com os seus ensinamentos. E ele termina ali, quem quiser salvar a sua vida, vai perder a sua vida, né? O perder a sua vida aqui é a salvação, né? É a eternidade, é a eternidade perfeita de glória na presença de Deus. Vai perder, vai ter uma vida de ignomínia, de sofrimento eterno, de perdição eterna. Então, é isso que Jesus está falando aqui, né? Agora, o que adianta a pessoa conseguir realizar todos os seus projetos, se isso fosse possível nesse mundo? Ela se realizar em todas as áreas da sua vida e perder a sua salvação. E, como foi já pregado aqui hoje pelo irmão Luiz, a gente vive 80, 90 anos aqui nessa terra e depois uma eternidade sem fim de sofrimento. Não vale a pena servir o seu Jesus? Não vale a pena ter paz no coração? Você já viu como é o enterro de um ímpio e como é o enterro de um cristão? A diferença de quem sabe para onde vai e de quem sabe que também o lugar que vai não é muito bom, é muito diferente. Então, vamos começar a cogitar das coisas de Deus. Quem está com Deus, fique mais firme ainda. Quem não está, venha. O que você está esperando da vida aí? Venha para Deus, a porta está aberta para todos.
né? Venha, se Deus está tocando no seu coração, entre pela porta. Ele diz, eis que estou à porta e bato, né? Se abrires a porta, entrarei, ceará comigo e eu vou cear contigo. Então abre a porta, deixa Jesus entrar, ele está batendo na tua porta aí, viu? 27, porque o Filho do Homem não há de vir na glória de seu Pai. O Filho de Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá cada um conforme as suas obras. O Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai. Jesus está voltando. Tá? E aí a pessoa vai ser, inclusive a igreja, tá, irmãos? A retribuição de obras é para a igreja. Então quer dizer que a gente vai ser salvo pelas obras? Não foi isso que está dizendo aqui. Está dizendo que vai retribuir segundo a sua obra. A igreja, questão de galardão. E quem não é salvo também vai ser de acordo com a obra? Sim. E intensidade de castigo. Entendeu? Acabamos de falar nessa pregação que Deus é justo. Então, quanto mais a pessoa aprontou contra Deus, foi cruel com o seu próximo, mais intenso será o seu castigo. Por isso há um julgamento. Quando se há um julgamento, existe uma sentença. Então as pessoas serão... Quem vai ser julgado será o quê? Sentenciado. Mas será que o salvo ele vai ser sentenciado? Não, o salvo ele não será julgado para efeito de condenação. O nome salvo já está falando sobre isso. Ele será julgado para efeito de galardão. Por isso que nós temos que ver as nossas obras também, viu, irmão? Você que está aí dentro da igreja, tem galardão, mas eu quero a salvação. Glória a Deus, já está de bom tamanho, né? Mas se tiver galardão lá, né, e por que não buscar o galardão? Por que não fazer as coisas? Só tem galardão quem faz para Deus, tá? Se você faz para a pessoa, mas com o objetivo de agradar a Deus, com a intenção de agradar a Deus, você tem galardão. Mas se você faz para a pessoa com reconhecimento humano, você já recebeu. Jesus falou isso, tá? Não sou eu que estou inventando aqui, não. Você já recebeu o seu galardão, né? Já fique feliz com isso aí, tá? Então, vai ter galardão lá. Para a gente entender toda essa questão, né? Hoje a gente falou como um homem ele pode ser usado de uma forma maravilhosa para trazer uma revelação, a revelação mais importante para essa terra a respeito de Deus, uma revelação de Deus que foi a deidade do Senhor Jesus, o Filho de Deus, né? O unigênito de Deus que veio para nos salvar, e depois ele mesmo é usado ali para a gente ter cuidado, né, irmãos? Ele é usado ali por Satanás para tentar parar a obra de Deus, paralisar os planos de Deus. Então, se o Pedro que está ali do lado de Jesus, acontece isso com ele, o que não pode acontecer conosco, irmãos? Então, por isso que a gente deve vigiar e orar sempre. Não sermos orgulhosos de nós mesmos, olha, porque eu sou muito... Não, nós não somos nada. Quanto menos a gente pensar da gente, melhor ainda, porque aí a gente vai estar mais seguros no Senhor de que em nós mesmos. Então é isso que a gente precisa, buscar segurança em Deus. Quem anda confiando em Deus, quem não anda na dependência de suas próprias forças, essa pessoa, ela anda mais tranquila, entendeu? Você acorda, você coloca na mão de Deus. Você vai fazer um projeto no seu trabalho, seja lá qual for a sua profissão, você coloca aquele projeto na mão de Deus. Eu não confio em mim não, o Senhor está nas tuas mãos, me ajuda aqui, me dá diligência nesse projeto, me dá luz, Ele vai te dirigir. É isso que nós precisamos como cristãos, viver o Evangelho em todas as áreas de nossas vidas, né? Em toda essa caminhada aqui, mas sempre com foco. Para viver o Evangelho tem que ter foco. Qual é o foco? Foco na salvação, foco no principal. Que o nosso Deus, ele possa ter falado profundamente ao teu coração nessa manhã, trazendo revelações profundas, né, a respeito dessa vida, das lutas dessa vida, e também a respeito da nossa salvação. Em nome do Senhor Jesus, esse é o desejo do meu coração. Amém? Glória a Deus, irmão Luiz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou então passar mais uma vez a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça então as colocações que Deus estiver dirigindo no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar? Eu fiquei prestando tanta atenção que eu pouco anotei. Mas eu gostei muito da explicação que o Senhor deu quando Jesus disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Eu gostei muito da explicação que o Senhor deu. Porque se nós formos olhar,
se nós formos olhar no versículo anterior, a gente passa a entender que Jesus está falando dele mesmo para Pedro, como o Senhor bem explicou. A gente tem que olhar o versículo anterior. Se nós simplesmente olharmos de forma descontextualizada, parece isso mesmo. E foi outra coisa que o Senhor falou, que assim, logo depois Pedro vai lá e fala, não, Jesus, sai fora, não queira isso para você. Como é que ia ter uma fundação de uma igreja, do corpo de Cristo, entendeu? Um ser humano, não dá, entendeu? Não existe isso, né? O senhor falou muito bem, eu gostei muito. A outra coisa também que eu gostei, que isso é a grande esperança, nós vivemos tempos que nós sabemos que um dia as igrejas serão fechadas, um dia a perseguição vai acontecer em países que não acontecem, sei lá se o nosso país um dia vai ser assim também, espero que não. Eu espero sinceramente, como o senhor diz, que o nosso Brasil seja uma nação ovelha, seja usado por Deus como um porto seguro, mas nós temos que ter essa esperança, como está aqui no 18, né, no versículo 18, na segunda parte. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é o máximo. Saber que nós, como corpo de Cristo, né, o cabeça, Cristo já venceu. Né, e nós, se nos mantivermos com Ele, né, também seremos vencedores. Né? É aquela história que eu digo, né, do Flamengo ser campeão. Não, eu sou campeão brasileiro. Que nada, campeão é aquele time lá, o cara que de lambuja deixa você se assumir isso, né? Foi o que Deus fez pela misericórdia, nos tornou mais que vencedores em Cristo. Não é, pastor? Outra coisa que o senhor disse também, aquela questão de se ligar, e tudo mais, na verdade isso esconde uma grande verdade. Jesus é que nos liga a Deus. É isso que tem que estar entendido. Em Cristo estamos ligados a Deus. Não é? Isso eu achei muito importante. A outra coisa foi no versículo 24, que eu até já falei sobre isso aqui, eu não sei se foi no culto passado, não sei, não me lembro. Que aqui está assim, se alguém quer vir a mim, a si mesmo se negue, tome-se a cruz e siga-me, né? Então isso é muito importante. Eu acho que eu comentei aqui que eu estava voltando de uma perícia com um colega, e eu falei, bom, eu como sou cristão, ele falou, não, eu também sou, mas eu tenho umas questões espiritualistas. Quer dizer, não negou a si mesmo. Né? Se ele tem questões, se ele tem correções a fazer, né, diante da obra de Deus, se ele duvida que Jesus Cristo é o Senhor, ele é tão cego, coitado, que ele não consegue entender realmente. Se ele diz que Jesus Cristo é Filho de Deus, o Filho de Deus não ia fazer nada imperfeito, o Deus não ia fazer nada imperfeito, nada que pudesse ter alguma mácula, não é isso, imarcessível, né? Ou seja, não adianta. Não é? Então, isso, novamente, eu achei muito importante essa questão de que ou nós acreditamos em Cristo, vivemos na dependência dele, nos aceitamos como seres que somos imperfeitos, que uma hora nós honramos a Deus e que outra hora, como o Senhor bem disse, nós temos que nos repreender a nós mesmos por causa das nossas palavras, não é? Então Jesus falou, negue-se a si mesmo e leve sua cruz, que foi o que eu falei lá no início, né? Entre aspas, assim, sabe-se lá qual é a nossa cruz, essa nossa dificuldade humana, todas as nossas dificuldades, mas nós temos uma esperança, que é continuar seguindo a Cristo. Foi porque Ele ressuscitou, então tudo que Ele falou é verdade, vai acontecer, entendeu? Isso a gente tem que viver martelando, enfiando isso na nossa cabeça, não é? Eu me lembro antigamente, né, quando eu tinha o meu primeiro computador, né, a gente colocava
A memória do É. computador, ela não era estável. Hoje em dia a gente instala um programa, a gente desliga o computador, o programa fica lá. Mas antigamente não tinha isso, pastor. Antigamente a gente colocava um programa, desligava e ia embora, e a gente tinha que instalar de novo, né? Então parece que nós somos que nem aqueles computadores de antigamente, né? A gente tem que viver reinstalando a palavra no nosso coração, a gente tem que viver se abastecendo daquilo, porque senão não adianta, a nossa carnalidade vai nos afastar, nós vamos começar a ter opiniões e entender de maneira diferente, uma nova interpretação, essas coisas todas. Então, essa a realidade, né? É essa cruz, é a nossa carnalidade, é esse mundo que jaz no maligno, né? É nos confortar que Cristo sofreu muito mais e que haverá um alívio, né? E que Cristo nos fortalece para que possamos resistir, né? Foi tudo isso que foi trazido, né? Que está ligado com aquilo que não adianta, não é nós, não é na salvação. Isso foi uma coisa assim, a salvação não está em ser bonzinho, como está em outras religiões, que negam, que quem diz que pode fazer alguma coisa para se salvar, não é? Só na caridade, né? Como é que é? Só na caridade a salvação. Não há salvação sem caridade. Óbvio, qualquer um pode fazer caridade e ser um filho do capeta, isso não existe. Entendeu? A salvação está em Cristo. Nós não conseguimos comprar nada de Deus. O que a gente tem para dar para Deus, para comprar a nossa salvação, nosso perdão? Porque nada. Nós não temos nada. Não é? Então, nós precisamos entender isso. Não é? E o que perder a sua vida por minha causa, aí pode ser até morte física, ou que realmente se despir do próprio eu e seguir a Cristo, dizer, não, eu estou errado, aí sim nós encontraremos a vida eterna. E outra coisa que o senhor falou aqui foi a questão, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. Então aqui está a nossa esperança, é nessa ressurreição. Né? Aqui está a nossa esperança. Se ele ressuscitou, ele não ia ressuscitar para ir lá e ficar lá, não. Ele está lá, enquanto ele não volta, ele está intercedendo por nós diante do Pai. O Espírito Santo está aqui para nos confirmar isso. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, né, pastor? E viver todo dia nos lembrando dela. Então, pastor, mais uma vez, eu agradeço a Deus pela sua vida. Dizer que eu estou muito feliz em estar aqui nesses cultos com o Senhor, que nós, como é que se diz, recebemos muito de Deus, nós somos muito abençoados por Deus no seu ministério, né? E eu também rogo a Deus que continue usando o Senhor, continue abençoando o Senhor e sua família, que continue trabalhando no seu coração, colocando em nós, né, nos tornando cada vez mais humildes, não é? Cada vez nos negando mais e mais para podermos atingir o nosso alvo. Era isso, pastor. Muito obrigado e vamos em frente. Glória a Deus, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então, mais uma vez, agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui. Agradecer a Deus por nós podermos ouvir a sua palavra, né? Que Deus continue nos usando, né? Como o irmão falou aí, eu concordo com a noção, que nós sejamos instrumentos na mão de Deus, cada um de nós aí, né? Trazendo essa palavra que dá a condição da gente reprogramar, né? Como o irmão falou, a memória estável, né? Nossa memória é uma memória estável, e nós possamos ter essa memória sempre reprogramada para fazer a vontade de Deus através do Espírito Santo. E Jesus ele fala sobre isso na questão do orar sem cessar, né? E quando fala em orar sem cessar, é claro, meditar na palavra, a necessidade de meditar na palavra, de estar sempre tendo contato com a palavra de Deus e sempre estar analisando as coisas que estão acontecendo ao nosso redor,
à luz dessa palavra. É muito importante para a gente fazer isso. Será que Deus ele aprova isso? Então, se a gente faz isso, então a gente está trazendo sempre Deus à memória. E aí vai ser mais difícil a gente errar, né? Vai ser mais difícil a gente cair, porque Deus está ali conosco, né? E mesmo que a pessoa venha por alguma razão tropeçar, é muito mais fácil ela retroceder e voltar para Deus do que se ela realmente viver uma vida afastada do Senhor, sem considerar Deus. Então, que Deus continue nos usando aí, né? Obrigado, irmão, pelas orações, pelas palavras. Que Deus continue nos usando a todos aí, cada dia mais, né? Esse ministério ele vem alcançar pessoas, né? A gente coloca aí uma série de vídeos, e eu creio que Deus está fazendo uma obra aí, né? A pessoa vai lá, ouve a palavra dele, e o compromisso aqui é com Deus mesmo. A pessoa está ali, ouve aquela palavra, toca no coração dela, e é isso que tem o poder de transformar. É essa a chave, né? É essa a chave que Jesus deu à igreja, para ligar e para desligar a palavra, a pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos dando a oportunidade, nós estamos usando a chave para que uma alma, uma vida, ela possa ser ligada lá diante do trono de Deus. Que Deus continue nos usando assim. Eu vou pedir agora ao irmão Luiz para que faça aquela oração, né? De acordo com aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, intercedendo aí pelas vidas, pelo nosso país, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração. Deus te dê a direção em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor? Como de sempre, nós vamos orar pelo nosso Brasil, pelos nossos dirigentes, eleitos ou não, né? E o que Deus está tocando no meu coração, pastor, é que a calmaria precede a tempestade, né? Nós estamos vivendo uns tempos aí, uns dias de 7 de setembro para cá, que um certo esfriou, né? O negócio esfriou, acomodou, vamos ver. E também, né, orar pelas nossas vidas, por todos, pela saúde de todos e depois, né, também. Né? Então vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, voltamos a Ti agora, Senhor, já estamos, o culto está caminhando para o seu final, graças a Deus, porque o Senhor falou muito conosco hoje, o Senhor trouxe muitos esclarecimentos, eu tenho certeza disso. Muito obrigado, meu Deus. Pai, nós queremos colocar agora o Brasil nas Tuas mãos e, em nome de Jesus, lhe pedir, meu Pai, que o Senhor livre o Brasil de toda enfermidade, livre o Brasil do caos social, do caos econômico, do caos político. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor guarde o Brasil, que o Senhor, como eu estou pedindo aqui, que o Senhor permita com que o Brasil volte a crescer, com que os índices econômicos voltem, como estão começando a voltar a ser favoráveis em nosso país. Livra o nosso Brasil da miséria, livra o nosso Brasil da fome. Senhor, em nome de Jesus, como eu tenho sentido muito no meu coração que antes da tempestade vem uma calmaria, a calmaria precede a tempestade. Senhor, em nome de Jesus, livra o Brasil de todo mal, guarda o Brasil. Nós, em nosso coração, queremos muito que o Brasil seja uma nação ovelha. Pai, em nome de Jesus, guarda o teu país, guarda o nosso presidente, guarda os ministros dele, guarda todas as autoridades. E as autoridades que nós sabemos, que traem acordo, que não querem o bem do povo, que estão apenas ali para defender seus próprios interesses, para se enriquecerem e o povo viver na miséria. Senhor, eu peço que todos esses planos sejam jogados por terra, transformados em coisas de nenhum valor. Que todas essas maldades venham a ser desfeitas. Mas também nós pedimos, meu Deus, que o Senhor alcance esses homens, que eles possam se arrepender dos seus pecados, das suas más ações e retornem a Ti arrependidos. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso presidente, os seus ministros e as famílias do presidente e dos ministros. Senhor, em nome de Jesus, o presidente vai à ONU discursar, vai mostrar, o Brasil vai estar em foco diante de todo mundo. Que o discurso do presidente venha a ser um discurso
que venha esclarecer a verdade para todo mundo do que está acontecendo no Brasil. E que a verdade, que os valores cristãos estão sendo negados, tentando substituir por valores demoníacos. Que haja, meu Deus, que dê sabedoria ao presidente, inspira os redatores, as pessoas que estão preparando esse discurso, e que ele venha a causar efeito, que ele venha a ser efetivo, que ele venha a ser eficaz, que esse discurso venha mostrar que talvez seja necessário reações mais fortes aqui dentro, mas que essas reações venham a ser compreendidas, porque antes todos viram de como o Brasil está sendo atacado por valores anticristãos, contra o ser humano, contra a criatura que Deus criou. Senhor, em nome de Jesus, que que nós não venhamos cair nessa tutela demoníaca, que todos os nossos trabalhadores tenham empregos, que todo cidadão, homem ou mulher, possa trazer o seu sustento para casa, que todos os jovens possam ser criados diante de Ti, com os valores judaicos cristãos, que o Brasil, que a indústria volte a crescer, que a nossa agropecuária volte a crescer. Senhor, em nome de Jesus, que os serviços venham de novo, que o comércio volte a florescer, Senhor. Abençoa o nosso país, abençoa o teu povo, cuida da saúde, livra o Brasil de cepas, livra o Brasil dessas coisas, Senhor. Faz com que as taxas de mortalidade caiam cada vez mais, mesmo que a contaminação possa aumentar, mas as taxas de mortalidade caiam, que não haja necessidade de internações. Senhor, livra o Brasil de toda enfermidade, de toda praga maligna, dê saúde ao nosso povo, que a tua palavra é saúde nas nossas almas, Senhor. Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço. Abençoa todas as famílias. Abençoa, meu Deus, que esse humilde culto a Ti possa ser usado para muitos na Tua obra. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada. Continua tratando de nós. Abençoa a nossa semana. Nos abençoe, continue ministrando aos nossos corações. Nos dê uma robusta velhice. Senhor, que todos tenham oportunidades na vida, Senhor, em nome de Jesus. Cuida, meu Deus, do povo brasileiro. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Eu oro também pela expansão do Evangelho de Jesus Cristo. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos orar, agradecendo a Deus também agora, por mais... Glória a Deus. Vamos continuar então, dar continuidade ao culto, e vamos orar agradecendo a Deus aí por essa oportunidade, que nós louvar, adorar a Ele, por essa semana abençoada que Ele nos concedeu, e pedir a Ele que abençoe essa semana que vai se iniciar, que está se iniciando hoje, Senhor nosso Deus e Pai, eu concordo com as orações do Teu Filho, pelo nosso Brasil, pelo nosso presidente, pelas autoridades, para que o Senhor também esteja salvando o maior número de almas possíveis, Pai, visitando essas almas e trazendo a Tua salvação em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço, meu Deus, por mais esta oportunidade, nós estarmos aqui reunidos na Tua presença, e peço ao Senhor que conceda a cada um destes que estão orando comigo agora, as suas casas, as suas famílias, todos que estão ligados a eles, uma semana muito abençoada, Pai. Que eles tenham respostas positivas, os seus diagnósticos, nas suas propostas, nas suas entrevistas, nos seus trabalhos, em tudo aquilo que eles fizerem, o Senhor esteja com eles, iluminando, capacitando, dando direção, protegendo, livrando, Pai, de todos os males em nome do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Também abençoa a saúde, cura, restaura. Pai, são tantos os enfermos, tantos necessitados de uma cura, de um milagre. E eu rogo a Ti, na mesma fé e concordância com todos que estão orando comigo neste momento, para que o Senhor visite esta pessoa que está enferma agora e traz essa cura, traz esse milagre, traz esta transformação para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus.
Abençoa, meu Deus, os casais, as famílias, abençoa os lares, cada vida, cada propósito, Pai, que tem sido colocado diante do Senhor, porque eu creio que nada é impossível para Ti, ó Deus. Por isso eu coloco esse propósito, essa oração desta pessoa diante do trono da Tua graça, para que seja o Senhor trazendo uma resposta segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E que todos possam ter um final de domingo muito abençoado, uma semana muito abençoada, e que ao término desse culto o Senhor leve a todos aos seus destinos, Pai, em total segurança, livre de todos os males, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos receber a bênção? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus.